Olá, boa tarde. Está no ar mais um Vida Saúde, trazendo sempre muitas informações importantes para você. Hoje nós vamos falar sobre inteligência. É isso mesmo. Vamos receber aqui no nosso estúdio um arquiteto que, aos 36 anos, foi diagnosticado com um QI, que significa coeficiente de inteligência elevadíssimo, 99,8%. Acredite, é verdade. Ele é o Nelson Rocha. Recebemos também o seu psicólogo, Marco Aurélio Guzmão, para explicar cientificamente como tudo isso acontece. Boa tarde, meninos. Muito bem-vindos ao nosso estúdio. Boa tarde. Boa tarde. E aí, vamos começar então, né? Inteligência de 99,8%. Como é que aconteceu isso? Então, na verdade, não foi algo que eu busquei, não procurei isso. Eu, na verdade, estava investigando um comportamento um pouco diferente, um pouco atípico, que vem desde a infância, mas que na fase adulta ficou cada vez mais acentuado. E que tipos de comportamentos eram esses, hein, Nelson? A questão da atenção, o hiperfoco no trabalho, às vezes ideias que eram criativas demais, inovadoras demais, principalmente para o mercado em que eu atuo, né, o mercado de empreendimentos imobiliários, arquitetura. E isso sempre me trouxe uma certa angústia, porque muitas pessoas não acompanhavam, não entendiam o que eu estava querendo dizer com algumas ideias, por ser um mercado muito conservador. Ou seja, você tem um pensamento bem acelerado, então, né? Tipo, você está lá na frente, a pessoa está aqui no 1, você já está no 50. É quase isso. Na verdade, é uma facilidade para abstração de conceitos. É uma facilidade de unir vários pontos dentro de uma lógica e concluir aquilo de forma bem estruturada. E aí, quando se apresenta isso, é difícil você acompanhar o raciocínio se não tiver uma explicação que começa lá do início do raciocínio. Entendi. E aí é onde eu falhava. Eu falhava porque eu não entendia que eu tinha que explicar dessa forma. Entendi. Eu explicava só a conclusão, e aí ficava difícil de entender. Sabe? E aí, depois dessa descoberta toda, eu estou, né, trabalhando essa questão de como apresentar melhor minhas ideias para que as pessoas entendam e consigam colocar em prática, inclusive. O Marco vai explicar mais cientificamente para a gente como é que isso acontece, mas quando você percebeu essas coisas, você também sentia, em relação às outras pessoas, assim, uma dificuldade de você se relacionar socialmente falando também? Na verdade, existe essa crença, né, de que uma pessoa superdotada ou com QI muito elevado, ela tem a dificuldade de relacionamento. Não é uma máxima, sabe? Eu nunca tive uma dificuldade de relacionamento, sempre me relacionei muito bem, conseguia interagir com as pessoas muito bem, sempre fui uma pessoa calma, sem problema nenhum. O que ocorria é que, às vezes, eu estava tão concentrado em alguma coisa que eu ignorava, de forma inconsciente, algum outro assunto que poderia estar ocorrendo ao meu lado. Entendi. Ou até comigo, por eu, inconscientemente, acreditar que aquilo era superficial. Entendi. Né? Então, não é que eu tenha problemas de relacionamento, mas acabava acontecendo algo do tipo. Por causa disso. É o oposto, né, do TDAH. No TDAH, a gente tem uma falta de atenção porque a gente percebe tudo. E, no seu caso, é diferente, é um hiperfoco. E a gente vai entender isso melhor agora conversando com o Marco. Marco, a gente vai saber de você, Nelson, como que você despertou para procurar uma ajuda em relação a isso, porque pode ter gente em casa que se identifica também. Mas vamos saber de Marco primeiro. Como são feitos esses testes, Marcos? Bom, no caso do Nelson, como ele deixou claro, ele procurou ajuda, na verdade, porque ele tinha essa dificuldade, né, de se enquadrar em alguns padrões de grupos, até mesmo porque nós estamos falando de uma sociedade que é feita para o normal. Né? A gente não está acostumado a lidar com aquilo que é acima da média. Então, a partir desse momento, o Nelson ele começou a ter algumas dificuldades, em alguns momentos de comportamento, foi onde ele procurou essa ajuda, que inclusive foi com a doutora Nathalie, né, que é a neuropsicóloga de São Paulo. A doutora Nathalie não é daqui de Montes Claros, né? Isso, ela é de São Paulo. Okay. E a doutora Nathalie, ela identificou essa necessidade de fazer uma avaliação neuropsicológica, que é um exame detalhado, onde a gente consegue avaliar atenção, memória,
concentração e vários outros aspectos cognitivos, né? Então, por que a gente fala que é importante esse exame neuropsicológico? Porque, vamos pensar, a memória, nós temos vários tipos de memória, né? Nós temos memória de curto prazo, memória de longo prazo, atenção, nós também temos vários tipos de atenção. Então, se existe algum tipo de deficiência em alguma dessas áreas, é perceptível que, lá na frente, esse sujeito ele vai apresentar algum tipo de dificuldade para poder aprender, para poder correlacionar suas ideias, e foi o que aconteceu com o Nelson, né? Ele procurou, em algum momento, por se sentir diferente de algumas pessoas, e a Nathalie ela foi muito feliz quando fez essa avaliação, né? E nós temos todo um parâmetro, nós temos toda uma ciência por trás disso. Eu ia até te perguntar isso. Isso é uma equipe multidisciplinar? Porque ela é o quê? Neuropsicóloga, você psicólogo da psicanálise e também neurociência. Existe um neurologista, faz parte disso. Tem exames de imagem. Como é que são medidos? Assim, como são feitos esses testes? Como é que é medido o QI? Certo. Bom, eu vou falar da parte que é da neuropsicologia. E o Nelson ele vai saber falar melhor sobre como é que foi essa demanda, todo esse processo. Mas o processo da avaliação neuropsicológica, ele consiste em uma avaliação complexa, né, que a gente utiliza uma bateria de testes, né? São vários testes de personalidade, testes de atenção e concentração, testes de inteligência. Então, a partir dessa avaliação, a gente vai conseguir mensurar alguns aspectos da cognição através de um todo. Então, não é todos os pacientes que vão fazer uma avaliação neuropsicológica que vão sair com o diagnóstico que vão sair com um QI acima da média, né? Então, não é essa avaliação somente para identificar se o paciente ele tem um QI elevado. O caso do Nelson foi um caso à parte. São vários testes que aí, junto com outros, vocês atestaram isso, né? E aí a Nathalie ela fez todo esse trabalho e eu faço o trabalho clínico com o Nelson. A gente já vinha de um tempo. Naquele momento eu não trabalhava com avaliação psicológica. E aí a gente fez essa troca, né? Beleza. E o Nelson sempre presente na terapia, a gente acompanhando de perto. A gente vai saber mais detalhes sobre isso, mas daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial. Não sai daí não, a gente volta já já. Voltamos com esse assunto super inteligente, falando sobre o QI, recebendo hoje aqui o arquiteto Nelson Rocha e o psicólogo Marco Aurélio Guzmão. Continuando aqui o nosso bate-papo, eu queria saber de você, você teve esse insight, procurou aí uma ajuda para identificar, e como é que foi esse processo? A gente começou a falar com o Marco. A doutora, foi um processo multidisciplinar? Você fez exame também de imagem ou que tipos de exames que você fez, de testes que você fez? Então, a busca, né, por essa doutora, na verdade, foi para me entender melhor, porque eu não me encaixava em alguns padrões. Então, ela conduziu todos os testes durante quase 2 meses, testes semanais, e esses testes eles não consistem em testes de imagem, porque a ideia é entender como você processa a informação. Então, são estímulos que ela te submete e vai fazendo todas as análises. Então, estímulos de todo tipo. Verbal, visual, auditivo, de interação, raciocínio lógico, matemático, raciocínio quanto à criatividade, sobre formulação de padrões. Teve alguns muito interessantes também, que são testes que você tem que trabalhar com alguns equipamentos que ela coloca lá e você tem que ficar movimentando umas peças. Tem uma série de testes. Tem imagem também, tem né? Muita coisa, muita coisa. E o legal é que ela não me contou em momento algum que ela estava fazendo essa avaliação para entender o QI. Na verdade, ela estava fazendo uma avaliação ampla. E durante os testes ela ficava surpresa com os resultados. Existe uma máxima aí, né? O pessoal acredita que o teste QI é aquele só lógico que você vê na internet, né? Que tem uns símbolozinhos, você vai fazendo. Aí né? O pessoal vai lá, tira a nota boa e fala, poxa, tem um QI elevado. Tipo 1974 vezes 5 ao cubo, uma coisa não disso. Não é isso. É a sua capacidade
em todas as áreas Aham. da sua vida ali, né? Entendi. Né? Então, não é só o raciocínio matemático ou só o raciocínio lógico. O QI, que é o coeficiente de inteligência total, ele avalia todas essas Entendi. questões, né? Todos os tipos de QI. E é até importante a gente lembrar o pessoal de casa que todos esses testes desenvolvidos no caso da psicologia, não sei no caso da neuro, da psicologia, eles são todos aprovados pelo SATEPS, que é o órgão aqui no Brasil que regulamenta esses testes. Nós vamos falar com o Marco agora o seguinte, eu vou querer saber o que é que mudou na sua vida, mas antes a gente vai conversar com o Marco. A gente falou agora do SATEPS, a gente falou da seriedade desses testes. Quem pode fazer esses testes, hein, Marco? Qual que é o profissional mais indicado para esses testes? Bom, a gente sempre fala que para fazer uma avaliação neuropsicológica, a pessoa ela precisa ter uma especialização, né? Ela precisa ser um neuropsicólogo, neurocientista, ou até mesmo um especialista em avaliação psicológica. Então, não é qualquer pessoa que vai saber fazer esse tipo de aplicação, né? Então, tem todo um contexto por trás disso aí. Nós temos que ter uma anamnese assertiva, nós temos que ter algumas sessões, assim como o Nelson deixou claro aqui, que a Nathalie ela teve um tempo para poder fazer essa aplicação. Nós temos que fazer essa aplicação em dias diferentes. A gente não pode fazer uma aplicação de, por exemplo, 3 instrumentos de um mesmo, onde a gente vai avaliar um mesmo aspecto cognitivo no mesmo dia, né? Então, Entendi. tem toda uma estratégia por trás disso. Então, por isso, a gente recomenda sempre que procure um profissional capacitado para fazer essa avaliação. Nosso tempo aqui está acabando, eu queria saber mais informação de você, mas vou saber primeiro, me conta o que é que mudou na sua vida, depois que você fez os testes, que você identificou, o que é que mudou? Encaixou? Encaixou. É como se trouxesse uma certa paz sobre como eu lido com os meus pensamentos e como eu aplico isso na minha profissão. Então, o que trouxe para mim de mais benefício foi entender que eu posso usar essa inteligência para aplicar nos meus projetos e sempre estar criando projetos novos, projetos que vão impactar a vida das pessoas, formatando os empreendimentos como é algo que eu venho fazendo já há alguns anos, mas agora colocando todo o meu potencial na criatividade, na inovação que vão estar presentes nesses empreendimentos para impactar a vida das pessoas. E te ajuda a relacionar melhor. E aí, que dica que você teria para quem está em casa aí, que pode estar se identificando com você também, né, com esse pensamento acelerado? Sim. Não é só o pensamento acelerado, mas tem outras características. Foco, né? Um ponto legal é estudar sobre o que essas associações, a Intertel e a Mensa, têm nos sites deles. Eles direcionam muito bem ali. Você vai conseguir entender se o que eles falam lá tem a ver com você e, se tiver, é procurar um profissional mesmo. Acho que esse é o caminho. Para finalizar aqui, rapidinho, eu queria saber do Marco a importância que tem a identificação desse processo. Rapidinho, Marcos, 30 segundos para a gente finalizar. Então, vamos lá. É importantíssimo essa avaliação neuropsicológica, porque, a partir dela, a gente vai conseguir traçar estratégias, né? Se a gente precisa entender um funcionamento melhor desse sujeito, se a gente precisa trabalhar um pouco mais a atenção e concentração, se a gente precisa, né, entender melhor se essa pessoa ela tem uma condição acima da média. Então, isso faz com que o sujeito ele se reencontre, faz com que ele tenha o autoconhecimento que a gente tanto busca, né? Então, isso que é transformador. Importante. É você entender, de fato, quem você é e a capacidade que você tem. E a beleza da psicologia é essa, né? Identificou aí, né, o problema, não, que isso não é um problema, isso é uma maravilha, do Nelson. É isso, tá, gente? Então, muito obrigada, quero agradecer vocês por esses esclarecimentos, compartilhar com a gente sua história. E amanhã a gente está de volta, gente, não perde não. Beijo!